está de volta aqui no CNN 360 com informação importante. A Procuradoria-Geral da República, deixa eu ver se é o próprio Aras quem assina a ação. É uma ação longa. A Procuradoria-Geral da República vai ao Supremo contra o indulto de Natal concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que abre espaço para indulto, perdão legal aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. Na peça, de novo, né, a peça tem mais de 30 páginas, tem 32 páginas, é assinada pelo próprio Augusto Aras e menciona textualmente o risco de haver o perdão legal aos responsáveis pelo massacre do Carandiru. Na última página, Edu Petreri, na última página do documento que a gente tem aí para você, você vai ver o seguinte, né, que Augusto Aras pede ao Supremo que declare inconstitucional da norma editada, ou seja, do decreto de Bolsonaro, a expressão acima citada, que eu já trago para vocês, para afastar da incidência desse decreto os crimes de lesa humanidade, notadamente os cometidos no caso do massacre do Carandiru. Tá lá no nosso, vou te mandar no seu próprio, Eduzinho, para facilitar, ó. Tá sim, vocês que não viram, hahaha. Tá lá, acabei de mandar no pessoal do Edu. Ele diz, né, notadamente os crimes cometidos no caso do massacre do Carandiru, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado obrigou-se por compromisso internacional assumido voluntariamente pela República Federativa do Brasil. Isso está na última página, né? Dizendo, então, portanto, que o indulto de Bolsonaro não pode afetar crimes hediondos definidos em lei na data de edição do decreto presidencial que o concede. Tá aí na sua tela agora, você tá vendo, né? Sendo irrelevante a ausência dessa qualificação legal. Por quê, né? Do que ele está falando aqui? Porque Bolsonaro estabelece que são crimes superiores a 30 anos, né? Por que ele fala isso? Exatamente para alcançar o massacre do Carandiru. O texto que você está lendo aí na sua tela é o mesmo que esse gênio, o Edu Petreri, colocou aqui para mim. Na última peça, sempre de uma ação judicial, seja ela de acusação, de defesa ou uma decisão, você vai ver o que está sendo pedido ou decidido. Nesse caso, o Aras diz, né? Pede-se que se julgue o seguinte, que se declare inconstitucional a expressão no momento de sua prática, contido no artigo tal, do decreto tal. Para quê? Para dar essa temporariedade que se precisa para chegar até o indulto dos policiais condenados no massacre do Carandiru. E para que não haja dúvida ou espaço para que isso aconteça, Aras diz aqui no segundo, você vê aqui, izinho é primeiro e segundo. Declarar a inconstitucionalidade parcial, ou seja, de um trecho do decreto que pode resultar, né, na incidência do indulto, do perdão, para os crimes cometidos no caso do massacre do Carandiru. E aí você vai ver na sua tela que ele está em negrito, cuja persecução e efetiva responsabilização o Estado, e quando ele escreve o Estado, é o Brasil, se obrigou a fazer porque assinou um compromisso internacional. É signatário de um trato internacional que não deixará de condenar crimes lesa humanidade, tá? É disso que se trata e a Procuradoria-Geral, então, cumpre
o que se espera. Vocês vejam aqui no final que a peça é assinada pelo próprio Augusto Aras, que vem se reposicionando. Eu vou trazer a Thaís Arbex para a gente falar um pouco sobre isso. Thaís, Aras, nesse momento aí, faz uma peça longuíssima, trazendo a argumentação, fala em crime de lesa humanidade e lembra que o Brasil tem compromissos internacionalmente firmados que assinou voluntariamente e que o obrigam a punir com o rigor da lei quem incide nesse tipo de prática. Dani, é importante a gente destacar outro trecho. Ele lembra, Augusto Aras lembra que o indulto é um ato político e que a Constituição dá amplo poder ao presidente da República para a concessão desse benefício, mas ele lembra que em casos de crime de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crime hediondo, ele não pode ser aplicado. E aí, o que foi o pulo do gato desse decreto do presidente Jair Bolsonaro? Foi colocar a data, que é esse trecho que você acabou de ler. E aí, o que diz Augusto Aras? Ele diz que a Constituição não leva em consideração a data do cometimento do fato. Isso quer dizer o quê? E sim a circunstância, se o crime está ou não definido como hediondo. Então, é nisso que Augusto Aras está baseando a sua peça, e muito calcada no caso do Carandiru, fazendo referência, sim, aos tratados internacionais que foram assinados pelo país, uma posição, um reposicionamento mesmo de Augusto Aras nessa reta final de governo Jair Bolsonaro. Uma peça, talvez considere uma das peças mais duras do Procurador-Geral da República em relação à atuação do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Thaís, tem um trecho, Edu, agora que você já está com tudo aí na mão, como sempre, na página 27... É o último parágrafo. Na página 27, Augusto Aras escreve o seguinte, né? No penúltimo e último parágrafo, Edu, ele diz: o indulto natalino conferido pelo presidente da República aos agentes estatais, ou seja, os policiais envolvidos no massacre do Carandiru, representa reiteração do Estado brasileiro no descumprimento da obrigação assumida internacionalmente de processar e punir de forma séria e eficaz os responsáveis por crimes de lesa humanidade cometidos na casa de detenção em 1992. Está na sua tela, olha o que diz o indulto natalino conferido pelo presidente da República aos policiais envolvidos no massacre do Carandiru. É a reiteração do descumprimento da obrigação assumida pelo Brasil de processar e punir de forma séria e eficaz os responsáveis pelo crime de lesa humanidade. Indultar, segue Augusto Aras, graves violações de direitos humanos, consubstanciadas em crimes de lesa humanidade, significa ignorar direitos inerentes ao ser humano, como os direitos à vida e à integridade física, indo na contramão do processo evolutivo dos direitos fundamentais garantidos pela ordem jurídica dentro e fora do Brasil, com violação direta do dever de observância de tratados internacionais de direitos humanos. É forte a fala de Augusto Aras e, de novo, né, há que se notar imperiosamente que há um reposicionamento, se não na eficácia dos pedidos, na forma, Thaís. Ele é taxativo ao dizer que o que o presidente Bolsonaro fez foi fazer com que o país cometa uma violação a tratados internacionais que impedem condescendência com crime de lesa humanidade. E ele é taxativo. O direito penal, mais à frente na página 23, Princesa, a gente tem o direito internacional proíbe a aplicação de indulto
ou de outros excludentes de punição a pessoas que foram declaradas culpadas pelo crime de lesa humanidade. Há uma nova forma, pelo menos, de Aras de agir. Há uma nova forma, com absoluta certeza, Dani, muito diferente de toda a postura que Aras adotou nos últimos, durante sua gestão na Procuradoria-Geral da República. Aras, que foi muito criticado por, mais uma vez, né, como a gente chama de ser chamado de engavetador, por não levar adiante uma série de pedidos. Nesse pedido ao Supremo Tribunal Federal, adota um tom bastante duro, um tom bastante crítico, como deveria ser mesmo, porque ele faz questão de dizer na peça que o indulto é uma prerrogativa do presidente da República, o presidente pode conceder o indulto e, como Bolsonaro, tantos outros presidentes fizeram e o fazem no final do ano, mas que a Constituição impede que esse benefício aos presos seja concedido a presos que cometeram crimes hediondos, presos por tráfico de drogas. Então, Bolsonaro fez ali uma mudança de texto para conseguir atingir os policiais do massacre do Carandiru, e Augusto Aras faz questão de dizer: a Constituição em nenhum momento fala de data, diz apenas da qualificação desse crime. Se ele é hediondo independentemente da data e da edição desse decreto. Thaís, a gente vai seguir acompanhando. Uma coisa importante a ser dita que eu ainda não mencionei: Aras faz um pedido com medida cautelar. O que significa isso? Significa que ele pede uma decisão rápida por ser algo urgente. E por quê? O PGR faz isso. Eu tinha separado aqui pra gente, salvo engano, está na página 27, o que ele diz, tá um pouquinho antes. Ele fala que pode, se esse indulto for levado adiante, ele pode resultar num efeito cascata de benefícios que muito dificilmente poderiam ser reparados judicialmente, e que poderiam, inclusive, acabar com o espírito da lei. É o que ele diz aqui, para argumentar que isso não pode seguir. Olha o que ele diz, Há uma possibilidade de esvaziamento maciço de uma série de decisões condenatórias, sobretudo ao fim do recesso forense, com prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a aplicação da lei e para a efetividade das decisões do Poder Judiciário, cenário que resulta em desprestígio do texto constitucional e descrença da sociedade nas instituições, decorrente da concessão de benefício indevido a transgressores da norma penal. Tem-se a possibilidade do esvaziamento maciço de uma série de decisões condenatórias. Thaís, como eu disse aqui, é por isso que ele linka as duas questões. Ele faz o pedido para anular o indulto, mas ele quer que seja agora. Pede a cautelar, uma decisão liminar, urgente, para que se considere inconstitucional o decreto de Jair Bolsonaro que beneficia os policiais condenados no massacre do Carandiru. Sim, porque indulto, para quem está nos acompanhando, normalmente tem eficácia imediata, justamente para esse período de final de ano, para que esses presos possam passar as festas com a família. Então, esse pedido cautelar, muito provavelmente, pelo que a gente entende e conhece do Supremo Tribunal Federal, deve ser acatado. E Augusto Aras já vinha antecipando esse movimento, já vinha indicando esse movimento que contestaria o indulto, assim o faz, e muito provavelmente a gente deve ter uma resposta também célere do Supremo Tribunal Federal. Dani.